Começo a nossa aula com a seguinte pergunta. Se te colocassem agora à frente de um paciente, você saberia atendê-lo? Você saberia como conduzir um atendimento clínico? Você conseguiria prescrever de forma individualizada? Você saberia fazer uma boa anamnese? Você teria segurança para realizar esse atendimento? Reflita. Quando nós saímos da faculdade, nós saímos com a impressão de que nós não sabemos de nada. Quem aqui ainda é estudante, está na faculdade, terminando a faculdade, mas tem aquela sensação de que não sabe de nada, de que não sabe como conduzir um atendimento clínico, que se sente inseguro, que se sente insegura, que tem medo de ir para o mercado de trabalho, que fica em dúvida. Será que eu fiz a escolha certa? Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que eu vou conquistar o meu espaço no mercado de trabalho? Será que eu vou ter clientes? Será que eu vou ganhar dinheiro com a nutrição? Quantas perguntas vocês fazem nesse momento? E eu estou aqui para dizer a vocês que o medo, ele faz parte. A insegurança, ela pode até existir. Porém, é possível sim viver da nutrição. É possível sim ganhar dinheiro com a nutrição. É possível sim conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Mas para que você consiga segurança nos seus atendimentos, para que você consiga ocupar o seu espaço no mercado de trabalho, para que você consiga se destacar entre tantos nutricionistas que tem por aí, você precisa de conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele é a chave para o sucesso profissional. Por isso que eu digo a vocês sempre, estude e seja livre. Eu sou Samira Lima, nutricionista, formada há 12 anos, atuo em consultório e tenho a honra de ser professora de nutricionistas. Ensinar aos nutricionistas a base para o sucesso profissional, que é o conhecimento. Estude e seja livre. Sejam bem-vindos a esta semana de puro conhecimento. Hoje nós falaremos sobre sinais e sintomas. Nós iremos aprender, eu vou ensinar para vocês como avaliar os sinais e sintomas e correlacionar com a alimentação. Quem aqui já passou por essa situação? Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma seguidora me mandando um desabafo. Estou tão triste porque a faculdade não ensina tanto. Parece que só serve para pegarmos o diploma. Aí eu lancei uma enquete logo abaixo. Vocês também têm essa sensação? 97% das pessoas que responderam essa minha enquete responderam que sim, que também tem essa sensação. Você que está aí em casa agora, assistindo essa aula, que está aqui pelo conhecimento, para se destacar no mercado de trabalho, para ter segurança, para vencer os seus medos, vencer as suas inseguranças. Você, nesse exato momento, você tem essa sensação de que a faculdade não nos prepara para o mercado de trabalho? De fato, ela não nos prepara. E a culpa não é sua. Por quê? Porque a faculdade, as instituições de ensino superior, elas não nos ensinam a ser nutricionistas de consultório. Elas não nos ensinam. Elas ensinam a cada um de nós a calcularmos as necessidades energéticas e prescrever o cardápio adequado, mas não nos ensina a pensar. E eu estou aqui hoje ensinando vocês a pensar. É isso que eu ensino para os meus alunos dentro do Nutri Academy, que é a escola para nutricionistas que dá a segurança para a prática clínica. Lá eu consigo explicar
tudo o que eu faço, o que a ciência traz de forma prática. Tá? Então, a faculdade, ela nos ensina a calcular uma dieta perfeita, que muitas vezes é perfeita para nós, mas não é perfeita para os nossos pacientes. Mas como assim, Sami? Uma dieta perfeita para nós e não perfeita para os nossos pacientes? Você que está chegando agora no mercado de trabalho, você que está iniciando seus atendimentos agora, você vai fazer a sua primeira dieta, calcular a primeira dieta do seu paciente. Você coloca a mão na cabeça e você fica louca, você fica louco porque você não sabe para onde ir. Por quê? A faculdade, ela nos ensina que a nutrição é 1 mais 1 igual a 2. E, na verdade, não é assim. Os nossos pacientes, eles não são robôs que vão no consultório e vão pegar um cardápio, como se fosse o chip da perfeição, e vai sair dos nossos consultórios fazendo tudo exatamente da forma que nós planejamos. Não é bem assim. O paciente, muitas vezes, ele precisa ser ouvido. Você precisa, enquanto nutricionista, ter uma escuta ativa. Você precisa prestar atenção no seu paciente, você precisa acolher o seu paciente, você precisa entender as reais necessidades do seu paciente. E muitas vezes essas reais necessidades não são calorias. Às vezes ele só precisa de um ajuste na alimentação. E a faculdade, ela não nos ensina isso. E eu estou aqui para ensinar vocês a pensar dessa forma. Foi por isso que eu criei e construí o Nutri Academy. Para que a gente possa fazer uma nutrição diferente, para que a gente possa, de fato, impactar positivamente na vida dos nossos pacientes. Tá bom? A faculdade, ela nos passa a impressão de que todos os problemas possuem uma resposta exata. Nutrição não é 1 mais 1 igual a 2. Quantas vezes você já quebrou cabeça? Quantas vezes você já se preocupou? Quantas vezes você perdeu sua noite de sono porque você não sabia calcular uma dieta para o seu paciente? E passou ali uma semana tentando calcular a dieta. Quando você entregou a dieta para o seu paciente, a dieta perfeita, mas como eu digo, perfeita para você, porque está ali dentro de um percentual de adequação de 95% a 105%, perfeita para você, mas não era perfeita para o seu paciente. Por quê? Porque o paciente, ele precisa de atenção plena. Nós precisamos estar atento a todos os detalhes. Vou te trazer um exemplo. Um paciente que te busca com o objetivo de emagrecer. Aí você está lá super preocupado com a quantidade de calorias que você tem que prescrever. Atingir um percentual de 95% a 105%. Você parou para pensar como é que está o sono do seu paciente? Você parou para pensar como é que está o intestino do seu paciente? Como estão as questões mentais e emocionais? Como é que está a ansiedade do paciente? Como é que está o comportamento desse paciente frente ao alimento? Quando eu digo a vocês, 1 mais 1 não é igual a 2 na nutrição, cada paciente ele precisa de um olhar diferente. Você precisa entender as reais necessidades desse paciente. E essas reais necessidades não se limitam a somente calorias. Essas reais necessidades se trata de um indivíduo, de prestar atenção no que ele de fato necessita, tá? Vou ensinar tudo isso para vocês hoje. Mas hoje há quem trabalhe com receita de bolo, aquela dieta pronta igual para todo mundo, aquela dieta baseada em calorias. Vocês acham que é disso que os pacientes de vocês precisam? De uma dieta baseada em calorias, de uma dieta com percentual de adequação de 95% a 105%. Vocês não acham que isso eles encontram gratuitamente na internet? Vocês acham que o seu paciente ele vai lhe procurar e pagar R$300 na sua consulta para que você prescreva uma dieta engessada, que você não prescreva uma dieta individualizada, uma dieta pautada somente nas calorias? Você acha que ele precisa disso? Não precisa. Porque se ele colocar hoje na internet, quantas calorias eu preciso ingerir por dia? Vai aparecer uma calculadora para fazer o cálculo para ele. Descobriu a quantidade de calorias que ele precisa. Aí ele vai e pesquisa novamente. Exemplos de dieta com 1.500 calorias. Aparece para ele.
Vocês entendem que o paciente ele precisa viver uma experiência? Ele precisa que você preste atenção em todos os detalhes, porque isso ele não encontra gratuitamente. Ele só vai encontrar com você. Com você que estuda, com você que investe na sua profissão, com você que não se limita somente ao que aprende na faculdade. Porque se você se limitar ao que aprende somente na faculdade, pode ter certeza, você será mais um no mercado. E você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para ser o nutricionista, a nutricionista. Porque você escolheu essa profissão para impactar positivamente na vida dos seus pacientes. Mas seja sincero, você escolheu também porque você quer ganhar dinheiro. Você escolheu também porque você quer ser um profissional bem-sucedido. E como você será um profissional bem-sucedido se você estuda de forma rasa, se você não se aprofunda, se você não entende da prática clínica? Que tipo de profissional você quer ser? Reflita comigo. Aquele profissional que está na faculdade somente pelo diploma? Aquele profissional que está aqui nessa aula de hoje somente pelo certificado? Que não está aqui pelo conhecimento, que não está aqui para aprender? Aqueles que estão na faculdade somente pelo diploma, que participam de cursos somente pelos certificados, são aqueles profissionais que vão dizer: nutrição não dá dinheiro, não fiz uma boa escolha, eu não tive sorte. De fato. Mas quando você luta, você batalha, você se esforça, você corre atrás, você investe, você estuda além do que a faculdade te ensina, é sucesso garantido. Tá bom? E eu vou dizer para vocês, eu sei que tem muita gente nova, muita gente que está chegando agora. Eu sou de uma cidade do interior de Pernambuco, que se chama São Caetano. São Caetano é uma cidade de 40 mil habitantes. Quando eu comecei a atender lá em São Caetano, minha consulta custava R$50, eu deixava 20% para a clínica e ficava com os 80% que corresponde a R$40. Eu atendia um paciente e eu vibrava de alegria porque eu atendi um paciente. Mas essa consulta, ela era a melhor consulta da minha vida. Eu dava o meu melhor a cada encontro. E eu fazia com que esse paciente, ele tivesse uma boa experiência comigo. Que eu fosse vista por ele como, de fato, a minha nutricionista. A que presta atenção no que eu falo, a que respeita a minha individualidade, a que está atenta a todos os detalhes, a que eu tenho resultado. E esse paciente, ele saía da minha consulta encantado. Porque nós precisamos encantar os nossos clientes. Gerar uma boa experiência. E esse paciente trazia outro paciente, que me indicava para outra pessoa. E num piscar de olhos, eu vi o meu consultório cheio. Hoje eu atendo somente aqui, em Caruaru. Já não atendo mais lá em São Caetano. Mas hoje eu vejo a minha agenda cheia, com lista de espera e clientes extremamente satisfeitos com o meu serviço. Mas eu nunca deixei de fazer um atendimento espetacular porque eu simplesmente ganhava somente R$40 na consulta. A consulta, ela precisa ser uma consulta de impacto. A gente precisa impactar. E como a gente consegue isso, Sami? Com conhecimento. Porque quando o teu paciente te procurar, ele não vai te procurar com o objetivo de dizer assim: quantos certificados a doutora tem na sala? Não. Ele vai te procurar porque ele quer resolver um problema. E você tem que saber resolver o problema do seu paciente. Tá bom? Então não seja um nutricionista que prescreve receitas de bolo, no sentido de dieta, tudo igual para todo mundo, tá? E aqueles que assim fazem, não conseguem se destacar, tá? E isso explica porque alguns se destacam e outros não. Sabe por quê? Porque se você quer chegar aonde os outros não chegam, você precisa fazer o que os outros não fazem. Quantas pessoas estão aqui hoje assistindo essa aula? Quantas pessoas estão aqui hoje para de fato aprender? E quantas pessoas não estão nem aí para isso aqui? Que de repente vieram somente pelo certificado, ou até mesmo nem vieram. Quantas? Essas que vieram somente pelo certificado, essas que nem vieram,
são as pessoas que lá na frente vão dizer: ah, mas você teve sorte. Isso aqui, de fato, vai fazer você ter muita sorte. Tá? Mas então, Sami, como se destacar no mercado de trabalho? O que é que eu posso fazer para me destacar no mercado de trabalho? O primeiro passo é o conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Estude e seja livre. Você está para servir ao próximo. Você está para fazer diferença na vida do outro. Você está para resolver um problema. E como você vai resolver esse problema? Estudando, através do conhecimento é que você vai conseguir resolver esse problema, tá? Mas além do conhecimento, além da capacidade técnica, você também precisa ter empatia, você também precisa ter o rapport, você também precisa estar conectado com o seu paciente. Porque isso ele não encontra na internet, ele só vai encontrar no seu consultório, tá? Primeiro, a descentralização do poder. Nutricionista não pode ser impositor. Você não pode colocar uma comida goela abaixo na boca do seu paciente e dizer: ah, você tem que comer. Eu, por exemplo, Samira, não gosto de cebola. Não como cebola crua. Como de tudo nessa vida, mas cebola crua eu não como. Você, com certeza que tá aí, você tem algum alimento que você também não gosta. Algumas pessoas não gostam de tomate, outras pessoas não gostam de brócolis, outras pessoas não gostam de beterraba. Cada um de nós temos os alimentos preferidos e os alimentos não preferidos, na verdade. Você não é obrigada a comer o que você não gosta. E por que o seu paciente é? Ah, porque ele é atleta e ele precisa consumir a beterraba, porque a beterraba é rica em nitrato e o nitrato tem um efeito vasodilatador, vai melhorar a perfusão sanguínea, vai fazer com que chegue mais nutrientes lá no meu músculo. Mas ele não gosta de beterraba. Não tem outros alimentos que sejam fonte de nitrato também? Que tal bater um suco de laranja com cenoura, com couve, que também são fontes de nitrato? Por mais que você conheça sobre o alimento, você precisa saber aplicar isso, respeitando a individualidade, a escuta ativa, prestar atenção a todos os detalhes. Não coloca para o paciente aquilo que ele não está disposto a fazer, só porque você acha que é certo, tá? Descentralização do poder vai te ajudar a se destacar no mercado de trabalho, obviamente como base o conhecimento. Geração de autonomia. Consulta nutricional não é ad eternum. O paciente vai ficar com você, minha nutricionista, minha vida. Não. O seu papel é orientar, é conduzir esse paciente ao seu objetivo, levar o resultado desejado e, posteriormente, você tem que ser uma influência positiva na vida dele. Você tem que fazer com que esse paciente não precise mais de nutricionista. Obviamente que os objetivos eles são cíclicos, a qualquer momento, a qualquer fase da vida ele pode ter uma outra necessidade. Por exemplo, uma mulher me procura para emagrecer. Fez todo um acompanhamento, emagreceu, tá muito bem, eu dei alta a ela. Ela tá se alimentando muito bem, sabendo fazer boas escolhas, dei alta. Um outro momento na vida ela me procura. Me procura por quê? Porque engravidou. São objetivos diferentes, vocês compreendem? Mas o nosso papel é fazer com que o nosso paciente não precise de nós. Como é que a gente consegue isso? Fazendo uma geração de autonomia. Mostrar que o seu paciente, ele faz parte do processo de mudança, que não depende somente de você, que você não vai conseguir fazer tudo por ele, que o seu papel é orientar, é ajudar, é acolher, é dar o direcionamento, mas ele também precisa ser responsabilizado, para que a gente não carregue aqui nas nossas costas a culpa porque o paciente não teve resultado. Ele faz parte desse processo, tá? Acho super válido ele opinar sobre a dieta. Eu gosto e oriento todos os meus alunos lá do Nutri Academy a calcularem, inclusive para quem entrar nessa nova turma agora, que será na próxima quinta-feira, eu vou dar uma aula bônus de como calcular, de como entregar a dieta na hora da consulta. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer isso. Vou dar isso de brinde para os alunos que já são veteranos e para essa nova turma que vai entrar. Faz total diferença montar a dieta junto com o paciente. Total. Por quê? Porque muitas vezes você está em casa calculando a dieta, prescrevendo o cardápio do seu paciente, aí você fica pensando assim, eita, eu nem perguntei a ele se ele gosta de colocar um tomatinho e uma cebolinha junto com os ovos.
mas eu vou colocar aqui como sugestão. Aí coloca. Mas você não conversou com ele, você não perguntou ao seu paciente. Eita, eu esqueci de perguntar se ele gosta de comer comida fria, tipo salada à noite. E agora? Eu coloco uma salada ou eu coloco uma sopa? Não sei. Quando você faz a dieta junto com o seu paciente, você tá aqui conversando com ele e pergunta: como é o seu café da manhã? Ah, meu café da manhã é um pão junto com manteiga. Nossa, mas você tá querendo hipertrofia, né? E para hipertrofia você precisa consumir em média ali 1,4 até 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Você tá consumindo pouca proteína. Então vamos lá, a gente precisa colocar mais proteína nesse café da manhã. Topa 3 ovos? Ah, Samira, 3 ovos não, 3 ovos são muitos. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar 2 ovos e vai colocar um scoop de whey. Ou vai colocar 2 ovos e 50 gramas de peito de frango. Ou vai colocar 2 ovos e colocar um iogurte. Você vai fazendo essas sugestões na hora da consulta para o seu paciente e ele vai te dando o ok. Por quê? A melhor dieta é aquela que a gente consegue fazer. Tá? Estão acompanhando? Anota aí. Sim, amanhã, pela manhã, eu envio para vocês esses slides. Tá certo? Amanhã de manhã eu mando esses slides, estejam lá presentes no grupo do WhatsApp. Eu mando esses slides para vocês e já mando os slides da aula de amanhã, tá bom? Desculpa, mas eu acabei não conseguindo mandar a tempo. Hoje foi muito corrido, viu? Porque eu cheguei de São Paulo, tava em São Paulo, fui fazer um curso esse final de semana e cheguei ontem meia-noite em casa. Hoje de manhã, 8 horas da manhã, já tava no consultório fazendo os atendimentos. Atendi o dia inteiro. 6 horas comecei a me arrumar para estar aqui dando aula para vocês. Então, vocês, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem essa live e se inscreve no meu canal. Valoriza a tia Samira aqui, né? Por favor, viu? É o mínimo que vocês podem fazer por mim. E prestar atenção na aula e aprender bastante. Então, voltando para a questão de montar a dieta na hora da consulta. O paciente, ele fazendo a consulta com você, ele tem muito mais adesão ao planejamento, ele consegue aderir muito mais, tá? A gente precisa criar uma relação com os nossos pacientes, a gente precisa ter uma boa sintonia e, sobretudo, empatia. Faça pelo outro sempre o que você gostaria que fizessem por você. Quando você vai num profissional, quando você vai num médico, quem aqui já foi em um médico que o médico mal olhou para você? Cabeça baixa. Pois não. Não, doutor, é porque eu tô sentindo... Ah, tá certo. Toma isso aqui. Qual foi a experiência que esse profissional gerou na sua vida? Como ele impactou a sua vida? Ele não foi humano, ele não prestou atenção no que você estava falando, ele não ouviu você, ele não olhou no seu olho. Você gosta de profissionais assim? Eu particularmente não gosto. Eu gosto de profissionais que me escutem, eu gosto de profissionais que entendam as minhas necessidades, que me acolham. Eu gosto de profissionais assim. Eu sou para os meus pacientes o tipo de profissional que eu adoraria que fossem para mim. Lá, quando eu ganhava R$40 na consulta, desde lá de trás, lá de São Caetano, que eu atendia um paciente, eu saía da minha sala, eu trabalhava numa clínica, na clínica Dom Pedro, trabalhava por percentual, deixava 20% lá. Saía da minha sala, ia na recepção buscar o meu paciente, abraçava o meu paciente, acolhia o paciente, conduzia o meu paciente até a sala, fazia o atendimento do paciente, terminava a consulta, abria a porta e levava o meu paciente até a recepção. Isso faz total diferença. Total diferença. Como eu disse para vocês, uma dieta pautada somente em calorias, uma dieta pautada somente num percentual de adequação, os pacientes encontram isso gratuitamente na internet, minha gente. Não é esse tipo de nutricionistas que vocês têm que ser. Tá bom? Segura. Escuta ativa, prestar atenção nos detalhes. Às vezes o paciente não está conseguindo ter o resultado que ele deseja porque ele está passando por um problema na família, um problema de saúde, problema financeiro. Esteja mais próximo do seu paciente, preste mais atenção no que ele fala. Ajude o paciente a resolver o problema dele, porque ele lhe procurou, porque ele tem um problema. Qual é o problema? Eu quero melhorar minha performance esportiva. Eu quero mais hipertrofia muscular. Eu quero resolver minha questão intestinal. Eu sou constipada cronicamente. O que eu faço para melhorar? Compreendem? Ajuda a resolver.
E a gente só consegue com o conhecimento, né? Respeitar a rotina do paciente. Seja imparcial. Se ele te procura porque ele tem um problema. E você foi contratado para ajudar esse paciente a resolver esse problema. Você não foi contratado para julgar o seu paciente, para dizer que ele está errado. Que ele está errado, ele já sabe. Você não está sendo paga para isso, tá? Você está sendo paga para que ele resolva o seu problema. Perfeito? E para a gente prescrever de forma individualizada, é necessário fazer uma boa anamnese, fazermos uma boa consulta. E é sobre isso que nós iremos falar hoje, nessa nossa aula, de como avaliar os sinais e sintomas e correlacionar com a alimentação. Em consulta, quais são as etapas de uma consulta? O paciente chega, vai fazer a avaliação antropométrica, você vai sentar com esse paciente, você vai fazer uma anamnese, posteriormente você vai fazer uma prescrição dietética, seja de suplementos ou não, mas geralmente é essa etapa que a gente tem, né? Avaliação antropométrica, anamnese e a prescrição. Eu aconselho todos os meus alunos lá do Nutri Academy a montarem um questionário pré-consulta. Inclusive, lá na plataforma eu ensino como fazer o questionário pré-consulta. Vocês montam o questionário pré-consulta, vocês enviam para os pacientes de vocês. O paciente manda antes da consulta, você avalia todas as respostas que o paciente deu e se prepara previamente. Sami, mas vê, eu ainda estou nos primeiros períodos da faculdade, nos primeiros anos da faculdade. Eu não deveria estar me preocupando com isso agora. E vai se preocupar quando? Quando terminar a faculdade? Que colocar a mão na cabeça e dizer assim, meu Deus, e agora? Não sei de nada. Como é que eu vou começar se eu não sei de nada? Porque você não se preparou, filha. Porque você não se preparou. Porque você estava na faculdade se limitando ao que somente a faculdade lhe ensinava. A hora de se preparar é agora. É agora. Porque passa rápido. E se você não se preparar agora, tem gente que está se preparando. E essas pessoas são aquelas que a gente vai dizer que teve sorte. Na verdade, não. Essas pessoas sempre buscaram se preparar. Tá bom? Então, faz o questionário para consulta. E em consulta, como é que eu costumo fazer? Eu avalio os sinais e sintomas dos meus pacientes para relacionar com as possíveis deficiências nutricionais. Eu vou explicar isso para vocês. Eu olho para a saúde intestinal, como é que está o intestino, está indo ao banheiro todos os dias. Eu mostro as fezes, a escala de Briscoe, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Como é que está o nível de hidratação. Eu olho, eu avalio com o paciente, pergunto sobre a cor da urina, os hábitos alimentares, o que ele costuma comer ao longo do dia, como é o comportamento dele, quais os alimentos que eles mais gostam. Quantas tentativas ele já teve, quantas vezes ele já procurou um nutricionista, quantas vezes ele já teve resultado, por que ele não teve resultado até agora, faça essa reflexão com ele. Como é que está o sono, o ritmo circadiano, se pratica atividade física, se não pratica, são itens que precisam ter na nossa anamnese. E principalmente, óbvio, qual o objetivo do meu paciente. Porque veja, se eu estou querendo saber sobre o sono, como é que está o sono dele? Veja esse exemplo que eu estou dando para vocês. Vamos supor que a gente está falando de Semana da Nutrição Clínica e Esportiva, né? Então, vamos supor que o paciente te procurou com o objetivo de hipertrofia muscular, aumento da musculatura esquelética. É o objetivo central, não é? É. Eu preciso avaliar o intestino do meu paciente? Preciso. Porque sim, antes da proteína chegar no músculo, ela passa pelo intestino. E como é que está a absorção desse intestino? Será que esse paciente não está com disbiose? Será que ele não está com a hipocloridria? E eu colocar mais proteína na dieta vai mais piorar do que ajudar? Vai mais prejudicar do que ajudar? Então tem que olhar para o intestino. Mas eu estou olhando para o intestino, eu estou prestando atenção no intestino, mas eu estou linkando com a dieta. Eu estou linkando com o objetivo dele. Eu vou olhar para o intestino do meu paciente, eu vou olhar para o sono do paciente, mas sempre pensando no objetivo principal, que é a hipertrofia muscular. Quando se atende um atleta, quando se atende um paciente praticante de atividade física, a gente tem que estar atento também a alguns outros detalhes. Esse aqui, que eu trouxe para vocês, de forma geral, para todo mundo, independente do objetivo. Mas essas perguntinhas aqui, principalmente para aqueles que praticam atividade física. Qual a modalidade esportiva? O que é que ele faz? É um basquete? É uma corrida? É um treinamento de força? É um crossfit?
É o que esse paciente faz? Qual a competição-alvo? Ele é atleta de competição ou ele pratica só por hobby mesmo? Qual o melhor tempo que ele teve? Qual foi a sua superação? Como é que está o treinamento? Entre em contato com o personal, entre em contato com o treinador. Se faz uso de suplementos, quais os suplementos que ele faz uso? Como é que está a rotina dos seus treinos? Que horas ele começa a treinar? Quantas horas de treino? Como é que ele se sente ao terminar o treino? Se ele tem uma recuperação rápida, se não tem. Tudo isso pensando na prática de atividade física ou no atleta. E claro, pensando com certeza no sono, no descanso, na recuperação e avaliar os sinais e sintomas. Sami, como é que a gente avalia esses sinais e sintomas? Vê só. Eu gosto de utilizar o questionário de rastreamento metabólico da nutrição funcional. Esse questionário de rastreamento metabólico, ele vai por segmentos do teu corpo. Olhos, cabeça, mente, emoções, a parte da respiração. Nós iremos avaliar todo o indivíduo e nós iremos associar esses sinais e sintomas com possíveis deficiências nutricionais. Por exemplo, aqui, a gente inicia o questionário pela parte da cabeça. A primeira pergunta é dor de cabeça. E aí o teu paciente vai dar uma resposta de 0 a 4, de acordo com a intensidade. 0 quando não existiu, 1 existiu, mas foi algo insignificante, 2 de forma moderada, 3 de moderado a intenso, 4 muito intenso. Você pode perguntar com base nos últimos 30 a 60 dias. Dor de cabeça. Aí o teu paciente diz 4. Opa, por que essa dor de cabeça? Será deficiência de magnésio? A deficiência de magnésio pode ocasionar dor de cabeça. Será alguma alergia alimentar? Então, você vai perguntando e você já vai fazendo esse link, você já vai fazendo essa conexão. Exemplo, paciente que tem zumbido no ouvido também pode ter relação com a deficiência de magnésio. Aí o paciente lá em cima me respondeu que tem dor de cabeça. O paciente aqui, descendo o questionário, respondeu aqui embaixo que tem zumbido no ouvido. E lá embaixo ele me disse que tem cãibra. Bingo, ele tem deficiência de magnésio. Porque cãibras está relacionado à deficiência de magnésio. Zumbido no ouvido está relacionado à deficiência de magnésio. Dor de cabeça está relacionada à deficiência de magnésio. Você vai fazendo essas perguntas e você vai linkando isso com as possíveis deficiências nutricionais, tá? Esse questionário aqui, ele é fantástico e vocês podem utilizar como ferramenta no consultório de vocês. Sami, mas eu não consigo resolver tudo. Primeiro, faça parte do Nutri Academy, que lá eu vou ensinar como você resolver tudo. Segundo, se você não consegue resolver tudo, não pergunte tudo. Por quê? A gente só pergunta aquilo que a gente sabe resolver. A gente só pede exame daquilo que a gente consegue interpretar e consegue solucionar. Você não vai ser bobo de perguntar algo, de solicitar um exame que você não sabe como interpretar. Você não sabe para que ele serve. Né? Se coloque no lugar do seu paciente. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? De você pagar caro no exame, que na verdade esse exame não vai servir para absolutamente nada? Né? Porque o médico não soube interpretar, porque o profissional não soube interpretar. Então, você só peça aquilo que você sabe resolver, tá bom? Só pergunta o que sabe resolver também. Aqui nesse questionário, não consigo resolver tudo, Sami, porque ainda não tenho conhecimento. Só pergunta aquilo que você sabe resolver. Perfeito? Então, bora lá. Pensando em um paciente que nos procurou com o objetivo de hipertrofia muscular. Só que você começou a fazer o questionário de rastreamento metabólico com ele, que foi esse que eu acabei de mostrar na página anterior, e você viu que o seu paciente ele é um paciente policomplicado, que ele deu nota alta em maioria das perguntas que você fez. Você acha, pensando numa dieta individualizada, pensando em respeitar a individualidade do seu paciente, você acha que vale a pena começar somente pelas calorias, começar somente pela quantidade de proteína, começar somente para a questão estética, olhando para a questão estética? Não. Mostre ao seu paciente que ele é um indivíduo que tem órgãos que estão completamente conectados e que tudo precisa estar funcionando perfeitamente, inclusive para ele atingir
o resultado dele. Porque se ele não dorme bem, se o intestino dele não está funcionando bem, se as mitocôndrias não estão recebendo os nutrientes adequados, você acha que ele vai conseguir ter um bom resultado em relação à musculatura esquelética? Não. Por onde começar, então? Eu aconselho cada um de vocês a olharem para a saúde gastrointestinal dos pacientes de vocês. Essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês é a escala de Bristol. A escala de Bristol é uma ferramenta que nós podemos ter em nossos consultórios, onde nós mostramos aos nossos pacientes o tipo de fezes para ele avaliar nessa última semana, nos últimos tempos, como estão. O melhor tipo de fezes são as fezes do tipo 4. Entre 3 e 4 é considerado normal. Quando o teu paciente ele apresenta fezes mais ressecadas, cocôzinho de cabrito, aqui em cima, que a gente chama de fezes cápricas, pode ser que ele esteja com deficiência de água, deficiência de fibras, ou que ele tenha alguma alergia alimentar. Fezes mais aquosas, fezes mais diarreicas, pode ser que esse paciente, ele esteja com alguma intolerância alimentar. Precisa olhar para o intestino. Mas, Sami, o meu paciente, ele me procurou com o objetivo de hipertrofia muscular. E o que é que tem a ver o intestino com o músculo? Vocês acham que os nossos órgãos, eles estão, cada um funcionando de forma isolada? Não. Todos estão conectados. A nossa composição. Células. O conjunto de células vão formar os tecidos. O conjunto de tecidos vão formar os órgãos, o conjunto de órgãos vão formar os sistemas e o conjunto de sistemas vão formar o organismo. Eu sou composta pelo sistema circulatório, pelo sistema nervoso, pelo sistema endócrino, pelo sistema cardiovascular, pelo sistema digestório, que é formado de órgãos. Cada uma das nossas células necessitam de nutrientes. E de onde vêm esses nutrientes? Você faz fotossíntese, fica exposta no sol, toma água e começa a produzir seu próprio alimento? Não, porque você não é uma planta. Você é um ser vivo, você é um mamífero. Você precisa se alimentar. E esse alimento, ele é o seu combustível. E essa mensagem que você precisa passar para o seu paciente é que ele entenda a importância da boa alimentação. Ele entenda o porquê, porque quando ele entende o porquê, ele compra a ideia. Ele adere ao planejamento. Ele tem resultado. E se ele tem resultado, tem indicação. E se tem indicação, tem paciente. E se tem paciente, tem satisfação. E se tem satisfação, tem dinheiro na conta. Nunca coloquem o dinheiro à frente de tudo. Mas não sejamos hipócritas, que nós vamos trabalhar somente pela filantropia, trabalhar somente para ajudar. Não, ajudar sim, prestar atenção no próximo, servir ao próximo. Mas claro, o dinheiro é uma moeda de troca. Você precisa pagar suas contas. Você precisa pagar o aluguel do seu consultório, você precisa pagar a secretária, você precisa pagar a energia, você precisa pagar o material de limpeza. E como você vai conseguir pagar? Só com sorrisos? Eu não consigo. Eu preciso pagar minhas contas. Entende? Mas a gente não pode colocar o dinheiro à frente de tudo. Primeiro, é gerar uma boa experiência para o seu paciente, fazer com que ele tenha um excelente resultado, e aí sim, resultado vai gerar a renda para você. Perfeito? Então, beleza. Pensando lá, nas células que constituem todos os nossos órgãos, eu necessito desses nutrientes. E de onde vêm esses nutrientes? Da minha alimentação. Na é verdade? Olha lá para o teu intestino. Por que começar pelo intestino? Lá no intestino, nós iremos absorver os nutrientes. Antes de chegar nutrientes no meu cabelo, esses nutrientes passaram pelo sistema digestório, pelo sistema gastrointestinal. Eu preciso ter um estômago com pH adequado, eu preciso ter um intestino saudável, com bactérias boas, não estar num processo de desbiose para digerir bem essa proteína. Preciso ter um intestino saudável, né? Se eu não tenho esse intestino saudável, do lado de cá, nós temos as células presentes na mucosa intestinal, tá? Tô colocando o mouse aqui em cima. Essas células, elas são ligadas por proteína de junção.
conectando uma célula à outra. A gente pensa como se fossem esses 4 dedinhos que eu mostro aqui para vocês, e entre um dedo e outro existe essa conexão, tá? Quando você tem alimentos que são mal digeridos, estresse, mau funcionamento dos órgãos, patógenos, um excesso de toxinas na dieta, o uso crônico de algumas drogas, inclusive medicamentosas, pode causar um aumento dessa permeabilidade intestinal. Do lado de cá, a gente tem um intestino saudável, que vai ter uma melhor absorção desses nutrientes. Do outro lado, nós temos um intestino com uma alta permeabilidade. Quebradinho, essas junções elas foram quebradas. Quando isso acontece, nós provocamos no nosso corpo um processo chamado de síndrome leaky gut. A síndrome leaky gut, que é a síndrome do intestino furado, rasgado, permeável, pode gerar uma má absorção e carências nutricionais. Opa, meu paciente precisa de proteína lá no músculo. Não está chegando a quantidade de aminoácidos adequada. Meu paciente precisa de vitamina B6 para produzir a serotonina, para que a serotonina ela possa produzir a melatonina, para que ele consiga dormir bem, porque dormindo bem, ele vai recuperar bem e ele vai ter uma boa resposta em relação à composição corporal. O sono corresponde a 1/3 dos nossos resultados. Treino, dieta e descanso. Teu paciente não dorme bem. Será que ele não dorme bem porque ele está ansioso? Será que ele não está ansioso porque ele está produzindo muito glutamato e pouco GABA? Compreendem que o intestino, ele capta esses nutrientes, ele vai absorver esses nutrientes e vai levar para o seu destino final, que são as nossas células. E que cada uma dessas células precisam desses nutrientes específicos para funcionar. Às vezes eu como, mas eu não absorvo bem. E eu posso não absorver bem justamente porque eu tenho a síndrome leaky gut. Continua. E o que o intestino teria, Sami, a ver com a performance do meu paciente? Olha que interessante esse trabalho aqui. Lá no processo de hipertrofia muscular, eu preciso ter um aumento de uma proteína chamada de mTOR, que essa proteína ela vai favorecer o processo de hipertrofia muscular, tá? Eu preciso diminuir o processo inflamatório. Porque o treino, ele vem com o objetivo de causar essas microlesões nas fibras musculares. A dieta vem com o objetivo de recuperar. Quando isso acontece, no momento que a gente dorme, durante o descanso. Se eu não absorvo bem os meus nutrientes, se eu tenho essa síndrome leaky gut, se eu tenho um aumento dessa permeabilidade intestinal, talvez eu não tenha como absorver esses nutrientes adequadamente. E não vai chegar lá no destino final o nutriente que eu preciso. Olhe para o intestino dos pacientes de vocês. Paciente que tem queimação, pirose. Paciente que tem regurgitação, fica o tempo todo com aquela sensação que a comida está voltando. Come e fica com a sensação de empachamento. Paciente que come muita proteína e fica soltando pum, fedido. Desbiose. Pode ser que ele esteja com a hipocloridria. Resto de alimentos nas fezes. Tudo isso tem que estar na tua anamnese. Você precisa entender o seu paciente, você precisa fazer essas conexões. Por quê? Como resolver? Vacinas anti-inflamatórias, que vai ajudar no processo de recuperação. Eu tenho uma redução das citocinas pró-inflamatórias. Indivíduo com intestino saudável tem mais força muscular, melhor adaptação de treino e maior VO2 máximo. Resultado perfeito. Ambiente super favorável para gerar essas adaptações e levar esse indivíduo à hipertrofia muscular. Do lado de baixo, eu tenho um processo chamado de desbiose intestinal, desequilíbrio dessas bactérias presentes no meu intestino. Eu vou ter uma diminuição da mTOR, que vai estar relacionada com o processo de hipertrofia muscular. Eu tenho menos força, eu tenho uma menor adaptação em relação ao treino, eu tenho um VO2 mais reduzido. O que é que isso significa? Olhar para o intestino, independente do objetivo do meu paciente. Mas se ele tem uma hipertrofia, se ele busca a hipertrofia muscular, ele tem um desejo de hipertrofia muscular, eu também tenho que olhar para o intestino, porque pode ser que não esteja absorvendo os nutrientes adequadamente. Perfeito? E
neste trabalho publicado pelo American College, eles falam, os autores, quais são os principais fatores para influenciar na performance esportiva. Primeiro, o sono precisa estar adequado. Treino, dieta e descanso. Eu quero performance, eu quero rendimento, eu quero recuperação. Distúrbios do sono pode atrapalhar. Que horas o teu paciente dorme? Que horas o teu paciente acorda? Tem uma noite de sono contínua? Dorme, acorda durante a madrugada, acorda com a sensação de reparo, uma sensação de que recarregou as energias. Como é que está o sono do teu paciente? Isso pode atrapalhar a recuperação. Isso pode atrapalhar a performance. Isso pode atrapalhar os resultados, tá? Ah, Sami, mas eu não tenho interesse em trabalhar com nutrição esportiva. Eu estou falando aqui de atendimento clínico independente do objetivo. Porque se o teu paciente busca emagrecer, se o teu paciente busca para baixar colesterol, se o paciente busca para ter uma melhor qualidade de vida, o sono influencia. É a base, né? A disponibilidade de energia, quanto de calorias que a gente vai colocar na dieta desse paciente, quanto de carboidrato, quanto de proteína. E eu vou ensinar isso para vocês na próxima quarta-feira. As questões genéticas podem influenciar. Fatores emocionais, psicológicos. Eu preciso de triptofano, eu preciso de B6 para formar serotonina. Serotonina, neurotransmissor relacionado com a sensação de prazer, de bem-estar, relacionado com o humor. Eu preciso modular esses neurotransmissores, porque um paciente estressado, paciente com questões emocionais, não tem resultado. Atrapalham os resultados, seja qualquer que for o objetivo. Os fatores que podem influenciar também na performance esportiva, a imunidade. E os autores lá desse trabalho, desse posicionamento lá do American College, Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles falam que as alterações gastrointestinais podem influenciar na performance esportiva. O desempenho e a recuperação de atividades esportivas são aprimorados por estratégias nutricionais bem escolhidas. Como eu sempre digo para vocês, estude e seja livre. Porque o teu paciente, ele te procurou porque ele tem um objetivo. E você precisa estar atenta, você precisa estar atento a todos os detalhes para que ele consiga atingir o objetivo dele. Como é que a gente consegue isso? Estudando, ralando, correndo atrás. É isso que precisa hoje na nutrição. As pessoas entenderem que nutrição não é brincadeira. Não é simplesmente uma faculdade fácil de fazer. Não é simplesmente uma faculdade barato de fazer. Não. É vida. É transformação. Não dá para ser um nutricionista de Google. Aquele nutricionista que pesquisa as informações no Google. Por quê? Informações no Google, o teu paciente ele encontra gratuitamente. Ele não vai pagar 200, 300, 400 reais, 500 reais na tua consulta para encontrar uma informação que ele encontra gratuitamente na internet. Hoje, na era do Instagram, quantos profissionais estão ali divulgando informações gratuitas? Mas entenda que a informação, ela tá solta. Ela tá lá, solta. O profissional nutricionista, ele tem como principal função respeitar a individualidade. Ter uma dieta onde o teu paciente entende que você foi importante na vida dele. Que não foi uma informação banal que você trouxe. Tá bom? Então, pensando ainda na função intestinal, levando a performance esportiva, levando desequilibrada, pode levar a um baixo nível de vitaminas do complexo B. Por quê? Porque existem alguns nutrientes que são sintetizados pela nossa microbiota. Algum problema? Internet deu uma cilada. Voltou ou não estamos ao vivo? Tá ao vivo. Tá, estamos ao vivo, calma, segura aí. Voltando. Então, os nutrientes que são sintetizados pela microbiota intestinal, vitamina K, biotina, a cobalamina, o folato, o ácido nicotínico, a riboflavina, a piridoxina, o ácido pantotênico, a tiamina, são nutrientes sintetizados pela nossa microbiota. As mitocôndrias são organelas que estão presentes nas nossas células, que têm como principal função gerar energia para o nosso corpo. As mitocôndrias é a casa de força, é assim que a gente aprende, né? Nas aulas de biologia, na faculdade, nos primeiros períodos da faculdade. É a casa de força, é onde a gente vai gerar energia para o nosso corpo.
Qualquer que seja o objetivo do seu paciente, longevidade saudável, hipertrofia muscular, performance esportiva, emagrecimento, doenças cardiovasculares, ele precisa ter uma mitocôndria eficiente. Por quê? Porque as mitocôndrias, elas estão relacionadas com a cadeia transportadora de elétrons, lá no ciclo de Krebs, lá nas aulas de bioquímica, para a produção dessa energia, para a geração do ATP. Uma disfunção mitocondrial, ela é caracterizada pela perda da eficiência na cadeia transportadora de elétrons. Aquele paciente que tem uma disfunção mitocondrial produz menos energia, tá? Quais são os nutrientes mais importantes para as mitocôndrias? Coenzima Q10 é importante para a mitocôndria, ômega 3 é importante para a mitocôndria. As vitaminas do complexo B são importantes para a mitocôndria. E essa mitocôndria eficiente, ela vai conseguir oxidar melhor esse carboidrato, essa proteína, esses lipídios para a produção de energia. Qualquer que seja o objetivo do seu paciente, ele precisa de energia. Ele precisa dessas mitocôndrias funcionando adequadamente. E se esse intestino desse paciente não está ok, o que é que pode acontecer? Pode reduzir essa disponibilidade das vitaminas do complexo B e pode levar a uma disfunção mitocondrial. Olha cá, no ciclo de Krebs. Olha esses pontinhos amarelinhos que eu estou mostrando aqui para vocês. Cada etapa dessa corresponde a uma vitamina do complexo B. Aqui, pensando na nutrição mitocondrial, eu tenho a tiamina, que é a vitamina B1, eu tenho a riboflavina, que é a vitamina B2, eu tenho a niacina, que é a vitamina B3, eu tenho o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, eu tenho a biotina, que é a vitamina B7. Recapitula comigo essa aula de hoje. Primeiro passo, eu quero ser uma nutricionista de sucesso. Eu quero ser um nutricionista de sucesso. O que eu preciso fazer? O medo é uma forma que nós encontramos para nos proteger. Imagina se nós não tivéssemos medo nenhum. Era uma vida muito arriscada, né? Mas o medo, ele te protege. Mas ele não pode te limitar. Se você tem medo, se você se sente insegura, é porque pode ter certeza que você não está preparada, que você não está preparado o suficiente. A preparação é a chave para o sucesso. Quanto mais se preparar em tempos de paz, menos sangrará na guerra. O que é que isso significa? Traduzindo isso pra gente. Agora, você ainda está na faculdade. Você ainda não iniciou os seus atendimentos. Você está se preparando para iniciar os seus atendimentos. O que você tem feito? Como você tem se preparado? O tanto que você tem estudado? Você está conseguindo colocar em prática o que você aprende? Essa aula de hoje, eu expliquei para vocês a importância de um atendimento individualizado. Quais são as perguntas que precisa ter numa anamnese? Por onde eu devo começar? Quais as ferramentas que eu posso ter para utilizar em meu consultório? Questionário de rastreamento metabólico. Comece a estudar o questionário de rastreamento metabólico. Busque informações, busque fazer essa relação dos nutrientes com essas possíveis deficiências, com esses possíveis sinais e sintomas. Olha para a saúde do teu paciente, a saúde intestinal do teu paciente. Ele está absorvendo bem os nutrientes? Comece a criar protocolos. E quando eu falo protocolos, não são protocolos que você vai fazer, copiou, colou tudo igual para todo mundo. Não. Assisti uma aula sobre nutrição esportiva. Pega uma pastinha no teu computador, deixa essa pastinha aqui com as informações que você aprendeu. Estudei sobre interpretação de exames laboratoriais. Olha, que legal! Eu aprendi a solicitar este exame, a interpretar este exame e fazer a relação deste exame aqui com os nutrientes. Coloca essa informação lá na tua pastinha. Por quê? Porque você vai acumulando essas informações. Você vai tendo até uma fonte de pesquisa segura. Como é que a gente consegue isso?
Quantos cursos vocês já fizeram? Quantas aulas vocês já assistiram? Que vocês simplesmente apenas escutam, mas não colocam em prática. Não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês coloquem em prática o que vocês aprenderam, né? Pensando aqui, eu tô tratando de um atleta, de um praticante de atividade física, que precisa ter uma boa geração de energia para atuar no processo de recuperação. Mas ele não tá com o intestino ok. Cuida do intestino dele. Cuidando do intestino, você vai estar cuidando das mitocôndrias. Cuidando das mitocôndrias, você vai estar cuidando da geração de energia. Compreende que é tudo interligado?